Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 3, o seguinte: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a todo o povo. Meu irmão, minha irmã, alguém já lhe desejou boa sorte? A ideia da boa sorte é desejar que o rumo dos acontecimentos seja favorável à pessoa a quem desejamos. Nós cristãos costumamos dizer Deus abençoe, e pode ser que estejamos movidos pelo mesmo desejo, que o rumo dos acontecimentos favoreçam a quem desejamos a bênção de Deus. Vejamos uma outra situação. Imagine, uma pessoa sai de casa e se lembra de um amigo com quem tem tentado falar nos últimos dias. Chegando ao seu destino, quem está chegando no mesmo lugar ao mesmo tempo que ela? O amigo com quem desejava falar. Seria isso uma casualidade ou algo mais que isso? Seria isso uma providência divina ou algo menos que isso? O modo como interpretamos os fatos nos distingue. Simplificando, podemos ser mais místicos ou mais racionais, mais avivados ou mais tradicionais, para usar uma linguagem bem religiosa, digamos assim. Se somos mais místicos, veremos frieza ou incredulidade no outro. Se somos mais racionais, veremos ingenuidade talvez e fantasia. A boa notícia é que Deus sabe como lidar com todos nós. Sejamos mais místicos ou mais racionais, mais avivados ou mais tradicionais. Jesus estava perto do lago de Genezaré. Seria isso uma casualidade? Estaria buscando uma oportunidade ou estaria ali guiado por um propósito claro e definido em sua mente? Claro, tratando-se de Jesus, isso define mais as coisas para nós. Uma multidão se acotovelava para ouvir os seus ensinos. Como havia barcos parados, ele entrou num deles, que depois veremos que era o barco de Pedro, e de lá ensinou a todo o povo. Se ele estivesse sozinho andando pela praia, ainda assim entraria no barco de Pedro? Como Pedro estava interpretando tudo aquilo? O mestre Jesus estava na praia onde costumamos pescar e até entrou no meu barco para ensinar as pessoas que estavam lá para ouvi-lo. Poderia ser esse o modo como ele contaria o episódio mais tarde ao chegar em casa. Mas o que Jesus fez no curso desse encontro mudou toda a história de Pedro. E ele teve muito mais do que contar. No encontro da casualidade possivelmente percebida por Pedro e do presumido propósito de Jesus ao nosso ver, surgiu ali uma oportunidade. Aliás, uma grande oportunidade. Pedro abraçou aquela oportunidade e o restante está na história. O que muda a nossa vida? Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus nos diz que o tempo e o acaso afetam a todos nós. A vida é bem complexa e misteriosa. Se há uma cortina no palco da vida, não sabemos bem o que acontece por trás dela. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus tem propósitos e nós fazemos parte dos propósitos de Deus. E isso nos colocará diante de várias oportunidades
oportunidades que poderão mudar a nossa vida, a nossa história em muitos e muitos aspectos. O amor e propósitos de Deus, sua maravilhosa graça, penetram nas aparentes casualidades de nossa vida e as transformam em oportunidades. Aproveitá-las mudará o rumo de nossa história. É exatamente por isso que devemos abrir os nossos olhos e aguçar os nossos ouvidos, crer no amor de Deus por nós, crer na graça de Deus, nesse favor imerecido que é a salvação que o Senhor nos traz graciosamente. Não devemos nos acanhar por sermos falhos, por sermos frágeis, por sermos fracos. Nossa força está em Deus. Ele não espera de nós o que nós não podemos e não somos capazes de dar. Ele tem exatamente aquilo que nós precisamos. Portanto, precisamos aprender a perceber as oportunidades produzidas pela providência de Deus em meio às casualidades de nossa vida. Só assim veremos quanta boa sorte acabará entrando em nossa história. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.